Descubra como viver em liberdade, esperança e certeza do amor inabalável de Deus. Romanos 8 vai transformar sua fé. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo sobre Romanos, capítulo 8. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais ricos e poderosos de toda a Bíblia. Este texto é um verdadeiro tesouro para a vida cristã, abordando temas essenciais como a liberdade em Cristo, a vida no Espírito, a esperança em meio ao sofrimento e a certeza do amor inabalável de Deus. Paulo nos leva a entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nos mostrando a grandiosidade da obra da salvação e o papel transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Ele também nos encoraja a olhar para além das dificuldades presentes, com os olhos fixos na glória futura que será revelada. Paulo nos leva a entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nos mostrando a grandiosidade da obra da salvação e o papel transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Ele também nos encoraja a olhar para além das dificuldades presentes, com os olhos fixos na glória futura que será revelada. E, como isso não fosse suficiente, Paulo termina este capítulo com a garantia maravilhosa de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Prepare o coração e a mente, porque o que vamos compartilhar aqui tem o poder de fortalecer sua fé, renovar sua esperança e lembrar você de que, em Cristo, a vitória é certa. Então, pegue sua Bíblia, acomode-se e, primeiro, vamos ler juntos o capítulo para, em seguida, explorar as verdades eternas que ele contém. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Após termos lido este maravilhoso capítulo, vamos então para o comentário do mesmo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, toca em temas fundamentais para a fé cristã, trazendo luz e esperança a todos os que buscam entender o propósito de Deus para as suas vidas. No capítulo 8, encontramos um dos textos mais transformadores e inspiradores de toda a Bíblia, onde Paulo revela a essência da vida no Espírito, a segurança inabalável da salvação e a gloriosa vitória sobre o pecado e a morte. Este capítulo nos ensina que, ao entregarmos nossas vidas a Cristo, não estamos mais condenados. Versículo 1. Somos libertos pela lei do Espírito de vida, que nos afasta da lei do pecado e da morte. Paulo descreve a presença constante do Espírito Santo como nosso guia, conselheiro e fonte de força, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo em meio às lutas. Além disso, o apóstolo reforça que a salvação em Cristo não é algo que podemos perder, pois ela está firmemente assegurada em Deus. Ele nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, versículos 38 e 39. Essa certeza é um consolo poderoso para aqueles que enfrentam dúvidas ou temores, apontando para a fidelidade inquebrável de Deus. Paulo também nos chama a olhar para além das dificuldades terrenas, destacando que o sofrimento do presente não se compara à glória que será revelada em nós. Ele nos lembra que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículos 18 ao 37. É uma declaração de triunfo sobre o pecado, sobre a morte e sobre qualquer circunstância que tente nos afastar da nossa fé. Romanos 8 é, portanto, um convite para viver uma vida plena no Espírito, ancorados na certeza de que em Cristo temos segurança, propósito e vitória. É um chamado para todos, independentemente de sua situação ou entendimento prévio, para se aproximarem de Deus com confiança e experimentar a transformação que Ele oferece.
Vida no Espírito. Versículos 1 ao 17. Paulo começa com uma poderosa afirmação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 1. Isso significa que, para aqueles que estão unidos a Cristo, o peso da culpa e da condenação do pecado foi removido. Cristo pagou o preço completo e, por meio dele, temos liberdade e perdão. O apóstolo ressalta que a verdadeira vida cristã é marcada pela orientação e presença do Espírito Santo. Quando vivemos segundo a carne, ou seja, segundo nossa natureza pecaminosa, não conseguimos agradar a Deus. Mas, quando somos guiados pelo Espírito, nossa mente se volta para as coisas de Deus, resultando em uma vida cheia de paz e verdadeira harmonia. Versículos 5 e 6. Essa vida no Espírito é uma experiência transformadora que nos aproxima de Deus e nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. Além disso, o Espírito Santo que habita em nós nos confirma como filhos de Deus. Ele é a prova de nossa adoção divina e nos garante que, como filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Versículo 17. Essa é uma promessa grandiosa, a certeza de que em Cristo temos um futuro eterno com Deus, recebendo com Cristo toda a herança celestial. Esse trecho de Romanos 8 nos convida a uma vida diferente, uma vida guiada pelo Espírito, marcada pela paz e pela certeza de nossa identidade como filhos amados de Deus. A esperança da glória. Versículos 18 ao 25. Paulo nos convida a enxergar além das dificuldades do presente ao afirmar que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 18. Ele nos lembra que, por maior que seja a dor ou o desafio que enfrentamos agora, eles são temporários e pequenos quando colocados lado a lado com a grandiosidade da glória eterna que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa glória futura não é apenas uma promessa individual, mas que envolve toda a criação. Paulo descreve como o mundo criado também sofre, aguardando ansiosamente o dia em que os filhos de Deus serão plenamente revelados e a redenção será completa. Versículos 19 ao 21. A criação foi submetida à corrupção por causa do pecado humano, mas ela será libertada para compartilhar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Enquanto isso, Paulo reconhece que vivemos em um estado de expectativa e esperança. Ele compara essa espera ao trabalho de parto. É dolorosa, mas está carregada de expectativa por algo maravilhoso que está por vir. Como crentes, também gememos interiormente, aguardando o dia em que nossos corpos serão plenamente redimidos e experimentaremos a plenitude da vida que Deus prometeu. Versículo 23. Essa esperança não é apenas um desejo vago ou incerto, é uma certeza fundamentada nas promessas de Deus. Mesmo que ainda não possamos ver a realização completa, aguardamos com paciência e fé, confiando que o Deus que começou a boa obra em nós será fiel para completá-la. Versículos 24 e 25. Paulo nos ensina que, apesar dos sofrimentos do presente, podemos viver com confiança e alegria, sabendo que a glória futura será infinitamente maior e que Deus está trabalhando para redimir todas as coisas, tanto em nossas vidas quanto na criação.
Essa esperança é um ânimo para continuar firmes, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A ajuda do Espírito. Versículos 26 ao 27. Paulo nos traz uma verdade reconfortante sobre a situação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Muitas vezes, enfrentamos situações em que nos sentimos incapazes, confusos ou até sem palavras para orar. É nesses momentos que o Espírito Santo intervém, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 26. Mas o que isso significa? Quando não sabemos o que pedir ou como nos expressar diante de Deus, o Espírito Santo entra em ação, traduzindo nossas necessidades mais profundas em orações perfeitas, alinhadas com a vontade de Deus. Ele conhece nossos corações e entende nossas lutas, até mesmo aquelas que não conseguimos colocar em palavras. É como se o Espírito dissesse a Deus exatamente o que precisamos, mesmo quando nós mesmos não temos clareza. Essa ajuda vai além do simples apoio. Ela nos dá confiança de que nunca estamos sozinhos em nossas orações. O próprio Deus, por meio do Espírito Santo, está ativamente envolvido em nossas vidas, garantindo que nossas limitações humanas não sejam um obstáculo para recebermos a graça e o cuidado divino. Além disso, Paulo nos lembra que Deus, que sonda os corações, conhece a mente do Espírito e ouve essas intercessões que são feitas de acordo com a sua vontade. Versículo 27. Isso nos dá segurança de que nossas orações, mesmo quando parecem frágeis ou imperfeitas, estão sendo moldadas e apresentadas a Deus de uma maneira que é plenamente aceitável. O Espírito Santo é nosso ajudador constante. Ele está conosco em nossas fraquezas, intercede por nós quando nossas palavras falham e garante que, mesmo em nossas limitações, Deus está trabalhando em nosso favor. Essa é uma verdade poderosa que nos convida a descansar na presença de Deus, sabendo que Ele nos entende perfeitamente e cuida de cada detalhe de nossas vidas. A segurança da salvação. Versículos 28 ao 39. Neste trecho, Paulo apresenta uma das promessas mais encorajadoras de toda a Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 28. Isso significa que, em Cristo, Deus usa cada detalhe de nossas vidas, sejam momentos bons ou difíceis, para cumprir seus planos perfeitos e trazer benefícios eternos para aqueles que o amam. Mesmo as situações mais desafiadoras não escapam do controle soberano de Deus, pois Ele as transforma em oportunidade para nosso crescimento e para a sua glória. Paulo vai além ao nos mostrar o processo de redenção divina. Ele explica que Deus, em seu amor e soberania, já tinha um plano para nós desde o princípio. Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou aqueles que são seus. Versículos 29 a 30. Isso nos dá a certeza de que nossa salvação está inteiramente nas mãos de Deus. Não é baseada em nossos esforços ou méritos, mas no propósito eterno e imutável de Deus. O capítulo culmina com uma declaração triunfante sobre o amor inquebrável de Deus em Cristo. Paulo desafia qualquer força ou circunstância a tentar nos separar desse amor,
afirmando que nada, absolutamente nada, pode fazê-lo. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa na criação, versículos 38 a 39, é como se ele dissesse: você pode imaginar algo mais poderoso ou aterrorizante? Pois nem isso pode separá-los do amor de Deus. Essa segurança não é apenas um conforto, é uma âncora para a nossa alma. Em Cristo, estamos completamente protegidos e amados por Deus, e nada que enfrentamos, perdas, fracassos, perseguições ou medos, pode mudar essa realidade. Deus está conosco e seu amor é eterno e inabalável. Em resumo, versículos 28 ao 39 nos lembra que, independentemente do que aconteça, podemos viver com a certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele nos escolheu, nos justificou e garantiu nosso futuro glorioso. E, acima de tudo, seu amor é tão grande e poderoso que nada pode nos separar dele. Essa é a segurança absoluta da nossa salvação em Cristo. Conclusão. Concluindo, chegamos ao final no nosso estudo de Romanos 8, um capítulo que nos fortalece com suas promessas de liberdade em Cristo, esperança no meio das dificuldades e a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Que essas verdades continuem a ecoar em seu coração, trazendo consolo, encorajamento e um senso renovado de propósito em sua caminhada cristã. No próximo vídeo, vamos explorar Romanos 9, onde Paulo começa uma profunda reflexão sobre o plano soberano de Deus e o papel de Israel na história da redenção. Será um estudo rico e cheio de aprendizados sobre a fidelidade de Deus e seu propósito eterno. Não perca, marque na sua agenda e venha comigo nessa jornada incrível pelo livro de Romanos. Até lá, que Deus abençoe sua vida grandemente.